Olá, pessoal. Vamos resolver essa questão do Enem 2024, questão 136. Um momento. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear e a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. Então, aqui a tabela nós temos na primeira linha quantidade de mochilas, na segunda linha custo total em reais. Então, para se produzir 30 mochilas, o custo total é de R$ 1.050. Para se produzir 50 mochilas, o custo total é de R$ 1.650. E para se produzir 100 mochilas, o custo total é de R$ 3.150. Vamos ler novamente essa questão e começar a interpretar, né, o que está sendo dito aí. Fazer uma segunda leitura, sempre é bom. Vamos escolher um outro marcador de uma cor diferente para eu poder destacar o que eu quero que vocês prestem atenção. Então, uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Tá. Essa empresa tem um custo total de produção, tá? Vírgula, né? Composto. Quem é composto? Composto é o custo total. O custo total, ele é composto de quê? Ele é formado de algumas coisas, né? Que coisas são essas? Então, ele diz que é um custo fixo, que não depende do número de mochilas produzidas, tá? Então, significa que, independente do valor de mochilas produzidas, sempre vai ter esse custo. E, além disso, né, ele fala que o custo total cresce de forma linear, ou seja, à medida que a quantidade de mochilas aumenta, o custo total aumenta de forma linear. Essa é uma informação muito importante para resolver o problema. Essa é a primeira informação. A segunda informação é dada pela tabela de valores, né? Que aqui a gente tem que para 30 nós temos esse valor, para 50 nós temos esse valor e para 100 nós temos este valor. Então, ele pergunta: o custo total em real para a produção de 80 mochilas será? E aí ele dá as opções: 2.400, 2.520, 2.555, 2.700, 2.800. Certo? Então, primeira coisa que nós vamos focar, a primeira informação que a gente vai utilizar é o fato do custo total crescer em forma linear, tá? Se ela cresce de forma linear, a expressão de uma função linear será a de uma reta, tá? Então, uma reta, ela é sempre representada como coeficiente angular
vezes a variável independente, mais o coeficiente linear. Então, o coeficiente linear, ele vai ser o custo fixo. E o coeficiente angular, a gente precisa determinar, assim como o custo fixo. E o que vai permitir que nós consigamos determinar esses valores é a tabela. Seria a tabela, tá? Então, vamos seguir. Então, como eu falei, né? Como o comportamento é linear. Então, essa expressão, ele vai ter o custo total, vai ser o custo fixo, né? Que é quando ele diz, é composto de custo fixo que não depende da quantidade de mochilas. Isso, então, a gente vai ter o custo fixo mais um valor. E esse valor, ele depende da quantidade de bolsas, tá? E como é linear, vai ter um coeficiente angular, que será multiplicado a quantidade de bolsas, que dará o nosso valor. Então, vamos escrever essa expressão matemática, porém, em uma linguagem não tão matemática assim, de forma mais simplificada. Então, para isso, nós vamos chamar a variável independente, que é a quantidade de bolsas. Ela vai ser representada por x. O custo fixo, eu vou representar por b. O coeficiente angular, vou representar por a. E a variável dependente, que é o custo total, eu vou representar por c, entre parênteses, x, tá? Porque a depender do x, o meu custo total, ele muda. Assim, essa representação aqui, ela fica da seguinte forma, ó, como fica mais bonito, tá? Fica uma expressão matemática, bem simplificada, tá? Que é C de x igual a AX mais B. Por que eu escolhi essas letras? Porque é costume utilizá-las quando a gente está falando de função linear, tá? Só por isso. Poderia ser outras letras. Essas letras vão representar números, tá? Números reais. Então, no caso do x, como o x representa bolsas, quantidade de bolsas, o x vai ser um número inteiro positivo, tá? Ou um número natural. Agora, vamos analisar as informações da tabela. Utilizando essa notação aqui, como assim notação? Essa forma de escrever. Nós temos a primeira informação da tabela escrita dessa forma aqui, que é C de 30 é igual a 1.500, C de 50 é igual a 1.650, C de 100 é igual a 1.300, ou 3.150, tá? Então, mas essa expressão aqui, ó, ela nos diz quem é C de 30. Ela nos diz quem é C de 50. E ela nos diz quem é C de 100 em função de X, A e B. Então, vamos fazer isso, vamos escrever. Então, aqui, C de 30 é 30A mais B. C de 50, 50A mais B. C de 100, 100A mais B. Então, disso, né, dessa fileirinha aqui, ó, e dessa fileirinha aqui que eu chamei de 1, nós conseguimos construir esse sistema linear.
Então, sistema de equações lineares, né? Então, são 3 equações lineares que vão nos ajudar a determinar o que é pedido na questão, que é a quantidade, né, do custo total de produção de 80 bolsas. Então, para resolver, eu escolhi um método de substituição, ok? Então, pegando a primeira equação, 1050 igual a 30A mais B, e isolando o B, por que eu quero isolar o B? Eu quero saber qual é o valor de B. Sabendo qual é o valor de B, eu vou substituir ele ou na primeira ou na segunda equação, tá? Então, para eu poder determinar o valor de A. Sabendo o valor de A, eu consigo determinar o valor de B. Tendo o valor de A e de B, eu consigo ter a expressão do custo total. Sabendo a expressão do custo total, eu consigo determinar o custo total de 80 bolsas, para se fabricar 80 bolsas. Então, como eu quero saber o valor de B, e B é igual, B mais 30A é igual a 1.050, para eu saber o valor de B, eu subtraio 1.050 de 30A. Eu subtraio 1.050 de 30A, tá? Ou eu posso também, então B vai ser 1.050 menos 30A. Então, observe aqui, ó, que como a equação é uma igualdade, e a igualdade sempre tem que ser como se fosse uma balança, tudo que a gente tira de um lado, a gente tem que tirar a mesma quantidade do outro, para que ela continue em equilíbrio. Então, eu retiro do lado esquerdo menos 30A, e do lado direito eu retiro menos 30A. Então, 30A menos 30A dá 0. Ficamos só com o B. Então, o B vai ser 1.050 menos 30A, ok? E a gente substituindo o valor de B, que é esse daqui, né? Nessa segunda expressão, tá vendo aqui? Nós vamos ter o seguinte: 1.650 igual a 50A mais o valor de B, que é 1.050 menos 30A. Então, se eu fizer 50A menos 30A, dá 20A. 50 laranjas menos 30 laranjas, 20 laranjas, né? A gente subtrai os números. Então, ficamos com 20A mais 1.050, que é igual a 1.650. Então, da mesma forma, nós subtraímos ambos os lados por menos 150. Então, aqui, ó, 150 menos 150. 150 não. 1.050 menos 1.050, 0, né? Então, 1.650 menos 1.050 é igual a 20. 1.650 menos 1.050 é igual a 600. 600 é igual a 20A. Então, para eu saber o valor de A, se eu sei que 20 vezes A é igual a 600, para eu saber o valor de A, eu divido 600 por A, tá? É como se eu dividisse em ambos os lados por 20. Então, fica 600 dividido por 20 e 20A dividido por 20, que vai dar A, né? Então, ou a gente pode utilizar a linguagem de passar para o outro lado dividindo, tá? Então, 600 dividido por 20, 30. Então,
A é igual a 30. Agora eu sei que A é igual a 30 e B é igual a menos 1050 menos 30A é igual a B. Então, eu vou substituir o valor de A nessa expressão aqui que eu chamei de 2. Então, substituindo nessa expressão, nós temos a seguinte forma: 1050 menos 30 vezes 30 é igual a B. 30 vezes 30 dá 900. 1050 menos 900 é igual a B. Esse valor é 150. Então, nós temos quem é A, nós temos quem é B. Agora, nós podemos escrever a expressão do custo total. Então, o custo total é igual a 30x mais 150. Então, para a gente saber o valor do custo total de 80 bolsas, é só eu substituir o valor de x por 80 Então, né, substituindo, nós temos 30 vezes 80 dá 2.400, mais 150, 2.550. Então, a resposta é a letra C. Obrigada e até a próxima.